começo aí... Você namora há quanto tempo? Eu tava com ele nesse tempo, uns 3, 4 meses, a gente namorando assim, a distância sim, né? Porque não era a distância, porque a gente se encontrava, mas em cidades diferentes, onde eu não conhecia, não frequentava a casa, nem Você conhecia... tinha encontrado com ele 16 vezes. Porque 16 sábados. Por aí, exatamente. Então... E aí eu fui até a casa dele, assim, né? Foi quando eu fui até a casa dele e no caminho, assim, ele parou pra comprar... Eu lembro, assim, ele parou pra comprar roupa de cama, lençol e tal. E eu, bom, estranho, né? Mas, enfim, sei lá, vai que... Ele quer uma coisa nova. Quer me agradar, sei lá, né? Tipo assim, nossa, quero me tratar bem, né? Você podia ter feito isso antes, mas tudo bem. Exatamente. E quando eu cheguei na casa, assim, eu me assustei. Era uma casa muito escura, muito suja. Brinquedos, assim, espalhados pela casa inteira, mas brinquedos, assim, quebrados. Brinquedos velhos, assim, pela sala, no sofá. Aquelas bonecas... Não, uma casa triste. Eu achei, assim, eu senti eu senti uma coisa meio estranha, assim, quando eu entrei, sabe? Tudo muito sujo, assim, eu lembro muito da cortina, assim, era uma cortina cor de vinho, daquele tecido bem pesado, toda surrada, sabe, assim? Tá meio que esbranquiçada, sabe? Então, e aí quando a gente chegou, ele foi trocar os lençóis, eu fiquei numa situação, assim, meio que... Mas, enfim, eu tava já 3 horas de casa, não tinha como voltar. E, enfim, e fiquei lá, mas eu achei isso muito estranho, né? E no quarto, o quarto da filha era muito bagunçado. E uma coisa que me chamou muita atenção nesse momento era a quantidade de potes de vaselina que ficavam ao lado da cama dela, sabe? Tinha, assim, um cheio, outro pela metade, outro vazio. Eram muitos potes, assim. Talvez uns 5. Vaselina. Tá. Exatamente isso, assim, escrito uns potinhos, assim. Diversos. Por que aquilo, né? Achei estranho, né? E quando eu questionei ele falou que era pra hidratar o lábio dela, que ficava ressecado. Mas pra que tanto, né? Não é um assim, batonzinho que a gente passa? Tem outras coisas, mas vaselina, assim, foi uma coisa que eu achei estranho, né? E, na verdade, o que me deu... Aí eu frequentei e fiquei mais algumas vezes com ele, comecei a perceber... Você conseguiu dormir nesse lugar nessa primeira noite? Tive que dormir. Não tinha como sair dali, assim, sabe? Lavou o banheiro? Eu ia lavar o banheiro, ia lavar tudo. Tava bem tarde já. Não consigo... Mas, assim, trocamos os lençóis da cama, enfim... E assim, depois, aí eu tive conhecimento, conheci a filha dele, né? E comecei a ver um comportamento muito... Eu, né, entendo... Nesse mesmo fim de semana você conheceu a filha dele? Não. Nesse Nos outros, fim de semana, sim. Ficaram vocês dois. Sim. Aí você dormiu. Sim. Você acordou, você fez o quê? Eu punha álcool na casa inteira. Sim, Aí mas eu fiz, arrumei diversas coisas. Exatamente. Você vai pegar, meu filho, se isso é cultural, eu não sei, mas a gente, exatamente, então mas a gente acha que é homem solteiro há 5 anos, porque ele falava pra mim que ele já há 5 anos ele não se relacionava com mulher alguma, desde que ele terminou com a mãe da filha dele, e assim, daquelas perguntas que eu fiz, né, mas como é que foi seu antigo relacionamento? E ele falou que não tinha, eu falei, não, mas nem beijo na boca, né, nem conhecer ninguém, não. O quê? Não. Que depois 5 não teve anos. mais nada? Nada, a mãe da filha dele engravidou, eles moravam juntos, não eram casados, engravidou, moraram juntos durante um tempo, ela grávida, quando a filha fez, na gravidez ele já não tinha mais nada, e aí fez 1 ano onde moravam juntos e eles não tinham mais relação, e depois quando a criança fez 1 ano, ela saiu de casa. Na verdade ela queria abortar a criança, é uma coisa que ele me conta, ela não queria ter aquela filha, porque ela tinha o sonho de ser jogadora de rugby, era uma coisa que ele me falava, ele queria abortar, ela queria abortar, ele não deixou que ela abortasse. Então ela não era uma mãe assim muito bacana, não, muito presente, tanto que ela ficava com ele normalmente, praticamente todos os finais de semana. Nesse especificamente que eu fui, ela ficou com a avó. E nos próximos a gente já se conheceu. E aí eu fui começando a notar um comportamento que eu, assim, entendi como muito possessivo. Era assim, a gente fazia programas de criança, né? E eu sempre gostei muito de criança, sempre me dei muito bem com criança. E eu era professora de balé, inclusive, aqui também. Já dei aula para criança, de escolinha, né? Já dei aulinha para criança e tal. Então eu tinha essa coisa. Mas eu entendi, assim, que ele tinha um comportamento, assim, muito de infantilizar a criança, de dar comida na boca, de dar
praticar aqueles copinhos de mamadeira para uma criança já de 6 anos, de não permitir que ela tivesse contato com outras crianças. Quando a gente saía para esses playgrounds, né, geralmente lá na Irlanda são esses playgrounds que chama inside, né, que é dentro de um local fechado, tem monitores, ficam brincando, geralmente tem uma cafeteria, então os pais normalmente ficam conversando, os amigos e tal, e ele era o único que ficava grudado o tempo todo e não deixava que ela chegasse e tivesse acesso. 5 anos. De 5 para 6, não deixava que ela tivesse acesso. Assim, os que acompanhavam eram aquelas crianças pequenininhas, mas as crianças sempre socializavam umas com as outras e ele não permitia, né? E eu achava, porque eu ficava sentada sozinha, ficava um pouco com eles, mas depois sentava e ficava sempre muito sozinha. E eu falava para ele, você precisa dar um pouquinho de liberdade para ela, de autonomia, para que ela cresça uma criança com segurança, né? Porque caso contrário, sim, você tá formando o caráter de uma criança, né? A personalidade. Então ela precisa se sentir segura. Você tá aqui, você tá acompanhando, tem os monitores, mas ela tem que socializar, interagir com outras crianças. Mas ele falava que não. E os finais de semana, a gente morava num condomínio, assim, onde tinham muitas crianças que sempre brincavam na parte de fora. E eu questionava ele, por que ela não brincava lá fora. E ele falava que não, que ele não permitia, porque ele ficava com ela naquele momento, ele entendia que ela tinha que estar com ele sempre, a todo momento, a todo instante. Então, eram situações assim que... Esses foram, assim, os primeiros sinais, né, que você começa a perceber. E depois, você estudando sobre isso, você entende, várias pessoas, especialistas também me falaram, que é muito natural que um abusador, ele tem a tendência de infantilizar a criança, né? Pra manter o quanto mais ela criança possível. E de manter, ou então também por ter atração com aquilo, ou então também uma dependência, né? Uma dependência emocional. Exatamente, para que ela não tenha aquela abertura com outras crianças, até para que não falhe, não ou que esteja sempre conte para ninguém. É controle. Controle. E uma coisa de manter que é a criança importante de salientar uma coisa aqui, não é que isso aconteceu assim. Isso aconteceu às 2 da tarde, às 3 da tarde aconteceu outra coisa. Isso vai num dia. Acontece uma coisinha que você acha exatamente. Hoje você junta tudo. Hoje eu junto tudo, exatamente. Se tudo isso tivesse acontecido ao mesmo, você não tinha ficado o terceiro dia. Exatamente Entendeu? isso. É uma coisa que vai. Eu tenho certeza que aquilo. Você fala, você mesmo se autojustifica, você não acha que você está se relacionando com uma pessoa má. Sim, a casa é bagunçada porque é um homem solteiro, e realmente... Você se justifica, né? Homens héteros solteiros, meus amigos héteros sabem disso. E eu falo, arrumem sua casa que eu estou chegando, porque eu não vou ficar num lugar sujo. E homem hétero faz uma coisa. Então, tudo bem, você consegue ter... Você tenta justificar porque aquilo parece pra mim era uma realidade muito distante. Naquele momento eu jamais iria imaginar. Eu imaginava que era uma pessoa um pouquinho possessiva, que não tinha, sabe, o ciumento, que não sabia... Mas você nunca vai imaginar, assim, esse é o perfil de um abusador. Até porque eu não tinha isso próximo a mim, não conhecia essa realidade, né? Hoje, de você fazer um estudo do comportamento dele, realmente, assim, até porque teve uma perita da Polícia Federal que acompanhou isso tudo e fez um laudo ali, enfim, tem diversos hoje em dia de pessoas que acompanharam o processo todo e tem esses não sei se eu posso chamar de diagnóstico exatamente assim, mas de saber que esse tipo de comportamento ele é muito característico de abusadores, né? Porque eles se repetem, incrivelmente eles se repetem, né? Inclusive teve uma delegada da Polícia Federal que eu conversando com ela falou assim, Raquel, as características que você cita, elas são muito características de abusadores. Você só saberia isso tudo que você narra com tanta precisão se você fosse uma especialista em abuso sexual infantil, se você tivesse passado, assim, especialistas mesmo. Não teria como você saber de certas não, porque coisas. São muitos pequenos detalhes, assim, de comportamentos que são típicos, a coisa realmente se repete. Assim como relacionamentos narcisistas, todo mundo acha ali uma coisa em comum entre os relacionamentos, porque eles são muito parecidos entre si, assim, incrivelmente, né? Mas, assim, o que eu terminei com ele, né? Voltando aqui, eu decidi terminar o relacionamento, porque eu já não tava... Quanto tempo? Eu acho que eu cheguei pra casa dele mais umas 3 ou 4 vezes, assim, e comecei a perceber esse relacionamento com a filha, comecei a achar não saudável, e o que me fez terminar com ele foi porque uma vez a gente estava em casa, e ele falou, era domingo à noite, ele falou, olha, vamos levar a minha filha até a casa da mãe dela, pra que a gente deixe ela lá com a mãe, né? Você vai comigo? Eu falei, lógico, vou. Só que no caminho, assim, ele entrou num local, parecia um clube, assim, um negócio, e chegou e parou o carro
próximo a um pub, bem grande, assim. E eu perguntei, nossa, o que a gente tá fazendo aqui, né? Ele falou, não, porque a mãe dela tá aqui. E eu vim buscar a mãe dela. Exatamente, a minha reação foi exatamente, eu falei assim, como assim, né? Aí ele começou a ligar pra ela não atendeu, ele me deixou no carro com a filha e foi lá dentro do bar e voltou com ela completamente bêbada. Cheiro de bebida, eu não bebo, mas era um cheiro de bebida assim muito forte, colocou ela no carro de trás e eu me vi ali numa situação completamente desconfortável, eu não tava preparada pra aquele tipo de situação e ela falando comigo completamente bêbada, ai e tal, não sei o que, e eu tipo, oi e tal, e eles pararam no meio do caminho, a gente foi no carro, nós 4 juntos. E ele parou no meio do caminho, assim, num mercadinho desses de posto de gasolina que ficam abertos até tarde pra comprar pão, banana e manteiga. Pra que a menina tomasse lanche, comesse de lanche, porque não tinha nada pra menina comer na casa. E ela falou que não tinha e ela comprou. Foram os 3, assim, e eu fiquei no carro esperando. Olha que situação desconfortável. E eu achei aquilo assim, eu falei, não, pra mim já chega, não dá mais. Eu não tinha interesse de permanecer na Irlanda, era só um namorinho assim, porque eu ia voltar pro Brasil em breve. Eu não tinha esse interesse. Então eu voltei pra casa, pro trabalho voluntário depois, onde eu estava, decidida de que eu iria por fim aquilo ali, porque realmente não estava mais fazendo sentido algum levar aquilo à frente. E eu lembro que conversei muito com uma amiga lá, que ela era alemã, fazia trabalho voluntário lá também. E eu falei, não vou mais, né? E aí, ele me ligou, me falando, vou aí e tal, te buscar esse final de semana. Eu falei, olha, não venha, não quero ir pra sua casa, e acho melhor a gente terminar e tudo mais. Terminei por telefone. Quando foi final de semana, ele apareceu lá no meu trabalho voluntário. Parou o carro lá na frente, chorando, aquela coisa toda. Bem, por favor. Ele tava normatizando e deixando normal uma coisa absurda pra ver o quanto eles testam, né? Sim. Até onde eu te mordo. Você fala, daí ele volta pro começo, eu te amo, paixão, volta aqui. Apaixonada por você, não faz isso e tal. E me convenceu até a casa dele, porque a gente tava conversando lá fora, um frio absurdo, fora do carro. E ele falou, vamos pra gente conversar. E aí eu boba, falei assim, vamos, porque, enfim, é muito ruim você terminar com uma pessoa por telefone. Mas você gostava dele? Eu tinha ali, assim, logicamente, se eu tava com ele, né, naquele momento eu tava envolvida, assim, eu acho que muito por eu estar muito sozinha. Também, né? Então você se envolve emocionalmente. Uma pessoa que tá ali te tratando assim. Mas amor, assim, paixão, essa coisa assim, não, assim. Hoje eu sei o que é você sentir exatamente. Não era simplesmente assim, uma pessoa que tava ali, que você tava saindo, que você tava se envolvendo, que tava te dando um abraço naquele frio absurdo. E assim, eu falei, bom, vamos lá, porque eu vou conversar. E eu sempre fui muito compreensiva, sempre gostei muito de conversar. E eu falei assim, poxa, eu não gostaria que uma pessoa terminasse comigo por telefone, assim, desse jeito. Então vou lá e converso com ele. E fiz. A gente conversou. Nesse dia eu dormi num quarto separado, que tinha um quarto de hóspedes. No outro dia, essa parte, assim, é muito interessante, assim. No outro dia, eu acordei e decidi ir numa casa dessas Euroshop, que é tipo como uma loja de R$1,99. Ele foi trabalhar e eu queria comprar, eu sabia fazer crochê, que eu tinha aprendido muito novinha, e achei que seria interessante para os residentes lá com deficiência mental, talvez como terapia, ensinar e tal, fazer. E eu fui lá pra comprar linha e agulha. E nisso que eu tava na loja comprando as coisinhas e tal, loja de R$1,99, e aí eu passei por um bebê que tava num carrinho, e esse bebê, ele olhava pra mim de uma forma tão assim, ele tava vidrado assim, fixo. E eu aprendi que quando um bebê olha pra você dessa forma, ele sorria muito. Eu não sei, já me fala, não sei se é lenda, eu acho que as pessoas que estão aí assistindo, se for mulher, já ouviu isso. Porque fala que quando um bebê olha pra você assim muito e fica muito fixado e sorrindo muito pra você, tá grávida? É porque você tá grávida. É, porque dizem que o bebê sente, né? Coisa de mulher. Nenhum bebê me olhou assim até hoje. Já vários bebês já me olharam assim, mas eu não tava grávida. Não. Mas é isso, assim, a mulher, então naquele momento eu senti, eu falei, nossa, que lindo. E eu andava assim, ele me seguia, ele era muito bebezinho. E ele me seguia assim com os olhos e sorrindo muito. E aí eu tenho uma coisa assim muito sensível minha, assim, eu passei e me deparei, loja de R$99, me deparei com um teste de gravidez de 1,50. Eu não sei o que me deu, eu peguei e botei na minha cestinha. Beleza, mas eu não imaginava, até porque eu tinha... 5, 6 meses, 6, 7. É, isso, 6 meses juntos já. E aí eu falei, bom, eu
Eu tinha dificuldade porque eu tinha ovário policístico, eu tinha essas coisas. E quando eu descobri que eu tinha cistos no ovário, naquela idade que o médico me diagnosticou, eu falei, meu Deus, achei que era um câncer, alguma coisa. Ele falou, não tem problema, você só vai ter dificuldade pra engravidar. Quando você tiver que engravidar, você vai fazer tratamento. Então, assim, eu não tava atrasada, não imaginei que eu poderia engravidar naquele momento. Eu tinha isso pra mim, que, bom, tem que fazer tratamento, acompanhamento. Mas me deu uma coisa e eu fui até a casa. E fiz o teste de gravidez, e foi quando o teste de gravidez deu positivo. E eu não levei a fé, porque eu fiquei em choque, mas eu falei, um teste de gravidez de 1,50 não pode ser nem verdade. Nem R$1,99 custava. Nem 1,99. Na loja de R$1,99. 1,50 eu falei, não, é verdade. Então ele chegou em casa, eu tava assim, bastante assustada e falei pra ele. Ele pulava de alegria. Ficou numa felicidade, assim, absurda, e eu, assim, meio que em choque. Eu sempre tive o sonho de ser mãe, né? Sempre quis. Mas você só não sabia se queria com ele. Não, com ele não. Mas, assim, aí a gente comprou aquele teste que é mais preciso, Clear Blue, que fala que mostra, de R$4,90, que mostra semanas. E aí eu fiz e realmente deu positivo. E nesse momento, assim, que deu positivo, ele se ajoelha na minha frente, casa comigo, você é a mulher da minha vida, eu amo você e tal. E eu, naquela situação grávida e tal, foi quando tudo começou aí. Que aí eu casei. É uma loucura, assim, parece história realmente de filme, porque você termina com a pessoa e descobre que tá grávida no dia seguinte, num país estranho. O que eu faço naquele momento? Eu volto pro meu país grávida? Você ligou pra sua mãe, pros seus amigos? Liguei. Alguém virou pra você e falou, venha para cá. Não, assim, venha para cá, sai daí, larga tudo aí, tipo, venha grávida sozinha, sem ninguém, mãe solteira, sem ninguém. Isso não passou muito porque eu tive uma família, né? Eu tive um lar, eu tive pai e mãe, eu nunca me imaginei assim, tipo, sozinha, vou voltar pro... É muita loucura você voltar aí pra viajar, pra fazer um intercâmbio, voltar grávida de um filho... De um irlandês e largar pra lá e nem falar pra pessoa que é pai, é uma loucura, assim, sabe? Seria muito louco criança crescer sem pai, sem falar que era. Mas até aquele momento eu achava que ele era um bom pai. Eu tinha essa ideia de que ele era um bom pai, que ele era uma pessoa muito presente, que ele vivia pra filha, que ele era assim porque ele era um bom pai, que ele se dedicava muito à filha, mas não imaginava que ele era uma pessoa. Então, por isso eu resolvi dar uma chance. Bom, ele é muito apaixonado por mim, né? Então, assim, como é que você vai embora, eu fujo daqui, grávida? Uma loucura. Não imaginava que... Não, você ficou afim de casar com ele, gente. Casei. Virou conto de fadas. Olha, vou terminar, descubro que tô grávida, ele pede um casamento. Sim, veremos felizes para sempre. Vou casar no castelo. E a gente acha que a gente vai mudar a pessoa, né?